vocês que estão aí online, vocês que estão aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Já ouvi uma palavra com a nossa irmã Sabrina, que muito nos edificou as nossas vidas. E agora a palavra que o Senhor colocou no meu coração está lá em Gálatas 6:9. Amém? Gálatas 6:9. Gálatas 6:9. 6:9, isso. Gálatas 6:9. Podemos ler? Amém. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. É só esse texto. Amém? E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Aqui, né, o apóstolo Paulo, ele nos lembra que a perseverança, ela é fundamental. Fazer o bem pode ser exaustivo, mas ele garante que a recompensa virá no tempo certo. Amém? Amém. Desde que não desistamos. Por mais que seja difícil, fazer o bem não é fácil. Porque muitas das vezes você vai se ferir, e quem vai te ferir é quem mais estiver mais próximo a você. Muitas das vezes é filho, é pai, é mãe, é família próxima. Porque o inimigo, ele vai usar quem está próximo para nos ferir, para nos magoar. Porque se passar alguém lá fora e me xingar, falar qualquer coisa de mim, aquilo não vai me afetar. Então o inimigo das nossas almas, ele sabe aonde é o nosso ponto fraco e vai usar as pessoas que nós mais amamos. Então fazer o bem não é fácil, pregar é até fácil, mas quando vivermos isso na prática, não é fácil, né? Mas nós não podemos cansar, porque aquilo que nós plantarmos, certamente nós vamos colher. E as colheitas, muitas das vezes, lá na frente, é difícil, porque às vezes nós não plantamos algo bom. Então que nós venhamos sempre procurar, né, plantarmos o melhor, fazermos o melhor, para poder lá na frente a gente ceifar coisas boas, né? E a palavra de Deus também nos encoraja a sermos sal e luz do mundo. Amém. O que é o sal? O sal é o que dá sabor. Para fazermos a diferença. Você pode ter o melhor prato do mundo. Se você não botar o sal, aquela comida vai ficar insossa, vai ficar ruim. Então o sal, ele dá o tempero certo. Ele muitas das vezes ele não é lembrado, porque ninguém fala, essa muqueca de peixe tá gostosa por causa do sal. Não, ele não é lembrado, mas ele é o ponto principal para dar o sabor à comida. Então assim tem que ser as nossas vidas. Nós temos que ser sal da terra, luz do mundo. Que muitas das vezes que a gente não venhamos nem precisar pregar, mas o nosso testemunho fala mais do que palavras, né? Amém. Então muitas das vezes, uma vez uma pessoa falou isso para minha mãe, uma criança falou assim, nossa, a senhora prega muito. E minha mãe quase não pregava, ela quase não abria a boca, não falava nada. Aí ela, eu prego muito, eu nem falo quase na igreja, eu sou a que menos fala. Ele, não, a senhora prega através do seu testemunho de vida. Então, muitas das vezes a gente vai pregar sem palavras. Ganharemos as pessoas sem palavras. Quando as pessoas olharem para nós e falar assim, ali vai uma serva de Deus, aquela ali já passou por isso, isso e isso, mas ela está sempre com um sorriso no rosto, ela não desiste, ela está animada, ainda que ela passe por lutas, ela passa as lutas com ânimo, e ela ainda tem ânimo para dar para alguém, ainda tem um abraço, um sorriso, e isso as pessoas veem a diferença em nossas vidas. Né? Quando a gente anda feliz, mesmo não estando indo tudo bem, indo como a gente almeja, porque as lutas vêm, no mundo teremos aflições, mas temos que ter bom ânimo, porque o Senhor, ele não falou que seria fácil, falou que seria difícil, mas que era para termos o quê? Bom ânimo. Então, muitas das vezes não vai ser fácil. Vamos passar por tribulação? Vamos. Mas temos sempre em tudo glorificarmos o nosso Deus e tudo sermos gratos. Eu costumo dizer que o olhar da gratidão nos abre muitas portas. Porque se nós olharmos, às vezes tem uma folha em branco com um pontinho preto. Só aquele ponto preto que é ruim. Se a gente ficar só olhando para aquele ponto preto, a gente vai perecer, a gente vai murmurar, a gente vai reclamar. Mas tem uma folha enorme que tem de coisas boas, bênçãos, e a gente está olhando só para aquela dificuldade ali. Então, quando a gente só olha para a dificuldade,
Nossa tendência vai ser reclamar, murmurar, mas que venhamos olhar também para as coisas boas, com olhar de gratidão e pensar que tudo tem um propósito, né? Encontrarmos força e direção na caminhada, temos que nos focar no propósito. A Bíblia nos lembra que em Filipenses 4:3 que tudo é possível naquele que nos fortalece. Isso inclui a capacidade de fazer escolhas sábias, justas, mesmo quando são difíceis. Buscar a sabedoria, lá em Provérbios também 5:6 fala, orienta a confiar no Senhor de todo o nosso coração e não se apoiarmos no próprio entendimento. Em todas as suas escolhas, reconheça a direção dele. Cultivemos coisas boas, bons frutos. Gálatas 6:9 nos incentiva a não nos cansarmos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos os seus frutos se não desanimarmos. Esse é o principal texto que eu escolhi, porque muitas das vezes a gente vai fazendo coisas boas, vai fazendo e parece que nada está dando fruto. Parece que quanto mais a gente faz o bem, parece que as coisas mais se levantam contra. Mas é muito pelo contrário, temos que continuar fazendo o bem sem olhar a quem, não fazendo mal a ninguém e perdoando, amando uns aos outros, não amando com o nosso amor, mas amando com o amor de Cristo, porque nele encontramos o amor perfeito. Se for olharmos o nosso amor é falho. Muitas das vezes a gente ama alguém porque aquela pessoa vai te beneficiar, você vai ter algo daquela pessoa, né? Mas Deus quer que nós amemos a pessoa independente do que ela tem nos oferecer. Se ela, mesmo que ela não tenha nada, seja uma mendiga, uma pessoa de rua, a gente passar a falar com aquela pessoa também, porque aquela pessoa, você sabe que ela não tem nada a oferecer. Mas isso que é o verdadeiro amor. Ainda que a pessoa não te retribua aquele amor, você vai dar o amor de Deus para ela. E se você passa a falar com uma pessoa na rua, de mendigo, eles até olham assim espantado quando você passa, dá um bom dia, fala com eles, porque eles se sentem excluídos, eles se sentem invisíveis na sociedade, porque ninguém fala com eles, ninguém dá valor. Mas quando você faz algo que é diferente, eles conseguem ver o amor de Deus na sua vida. Então, nós temos que ser a diferença, ser o sal da terra, ser a luz do mundo, cidade edificada sobre os montes. Então é isso, minhas amadas, eu vim deixar esse pequeno texto, essa pequena lembrança, que não nos cansemos de fazer o bem. Ainda que seja um caminho estreito, o caminho doloroso, a gente não pode desistir. Amém. Né? Amém. E aí a gente vai mostrar o verdadeiro amor de Deus através do bem. Amém. Que nós estamos fazendo ao nosso próximo. Porque 3 coisas que fala lá em Coríntios que nós não podemos perder: a fé, o amor e a esperança. Então, que nós venhamos sempre ter isso guardado em nosso coração, que ainda que seja árduo dar amor, nós temos que dar amor. Não é muito difícil, não é fácil, que às vezes a pessoa que mais te fere, depois é a que mais você vai ter que estender a mão, mais você vai ter que ajudar. E a gente está disposta a ajudar, é muito difícil, não é fácil. Eu falo por mim e eu sei que para as irmãs com certeza não é fácil. Mas temos que praticar a palavra de Deus, porque ela é luz e vida para o nosso caminho. E quando a gente pratica, a gente vê verdadeiramente que a palavra é viva, é real e ela tem se cumprido em nossas vidas, porque o Senhor não tem deixado faltar nada. A palavra de Deus fala: nunca viu o justo nem a sua descendência mendigar o pão, e nada tem nos faltado. Né? O básico nós temos, graças a Deus. E a palavra fala: tendo com que se cobrir e se vestir, estejamos com isso contentes. E graças a Deus, nada disso tem faltado para nós e Deus tem sido fiel à nossa vida. Amém? Amém. É motivo de agradecermos, de sermos gratos por tudo que Ele tem feito, que Ele tem sido muito fiel às nossas vidas. Amém? Amém. Essa pequena palavra, essa pequena reflexão que eu deixo. Essa semana fiquei mais velha, terça-feira, aniversário. Então foi uma semana de muitas bênçãos, que eu glorifiquei muito a Deus por tudo, até pelas lutas passadas e por tudo, porque ela serve para nos amadurecer e fazermos